Alô, 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 alô. Estamos no ar. Oi, E aí, tudo bem? pessoas? Oi, pessoas. Nós somos o Rio em Quadrinhos, para quem nunca viu, quem vai ver pela primeira vez. Eu sou o Felipe Manhães, sou quadrinista, e agora tem aqui o Felipe Campos do meu lado. Felipe Campos. Eu não sei onde eu tô, né? Mas tudo bem. Eu sou. Tudo bem. Eu sou Felipe Campos, eu sou escritor, ilustrador e quadrinista também. E também faço parte do Rio em Quadrinhos. Eita, minha luz apagou aqui. Eu sou o João Vitor, o JV Santos. Tenho um blog que é o Rabiscos e Quadrados. Não sou do Rio em Quadrinhos, mentira, sou sim, né? Aí tô sempre aqui fazendo coisa bacana, esse pessoal bonito, esses Filipes, né? Fazendo uma live bacana para vocês, conversando sobre papos legais sobre quadrinhos e sobre a nossa produção. E eu queria falar uma coisa, já estamos estreando duas coisas aqui legais. Primeiro, o fundo do canal, que está bonitinho, agora tem a arte do João no fundo, com a nossa logo, com os nossos perfis do Instagram ali do lado, a gente aqui já arrumadinho, bonitinho. E a dizer que esse é o primeiro programa do Requadros, que é o que a gente vai falar um pouco sobre quadrinhos, sobre produção de quadrinhos e algumas coisas mais aí que a gente quer fazer todo mês. A primeira que a gente fez foi mês passado, dia 20, alguma coisa, de janeiro. Já era era o último Não, final de era semana. o dia 31, né? 30 ou 31? 30. Foi dia 31. 30, Foi foi 30, dia do 30, dia do Quadrinho Nacional. Foi no dia do Quadrinho Nacional, foi no último dia do mês, É. exatamente. A gente fez a live no dia do Quadrinho Nacional e agora a gente vai, né, tratar de assuntos gerais, que não é sobre aquela data específica. E com esse nome, é o nome Requadros, que vai aparecer agora nas chamadas dos próximos vídeos. Mas foi uma coisa que a gente decidiu muito em cima da hora, assim, não deu para encaixar. Aqui é tudo muito improvisado ainda, mas a gente vai se adaptando. É muito bem pensado, inclusive, bem pensado. Nossa, muito. Porque assim, as coisas só... Assim, é porque leva tempo. É porque a gente pensa demais. Porque são muitas reuniões, são muitas conversas, vai e volta, assim, muito memorando, né? Muita coisa, assim, aí demora para sair, mas sai. Mas saiu. A ideia é que realmente a gente se encontre uma vez por mês, todas essas conversas com 1 hora de duração, um pouquinho aí, com temas específicos. O primeiro foi assim bem geralzão, né? Falando da gente, o que a gente pensa de quadrinho, a gente falou de um monte de coisa. E agora realmente a gente pensa em algo mais focado. É claro, a gente vai apresentar gatinhos. A gente vai apresentar sobre o nosso trabalho e tal, até porque, né, nós três somos produtores aqui de conteúdo, só que também falando sobre esse assunto mais específico de cada conversa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rede social. Como quadrinistas, e assim, eu tô falando Felipe Manhães e JV, como os dois trabalham com quadrinho dentro da rede social, e eu vou falar como não trabalhar com quadrinho em rede social. Tem um outro ponto de vista. Então, assim, todos os pontos aqui, todas as pessoas estarão representadas nessa conversa hoje, né? E aí eu queria já começar assim, logo direto, perguntando para vocês como é que é a rotina de trabalho, como é que vocês pensam o quadrinho e como vocês avaliam assim, a hora para postar, que tipo de conteúdo, como é que vocês fazem, tá? Só queria fazer aqui uma menção que o Felipe Campos, que não trabalha com quadrinho online, digital, para rede social, tem um perfil chamado Arthur e os Medos, onde ele publica tirinhas do Arthur. Ele fugindo sabe? Assim da resposta, sabe assim? Já tem assim. Publicava. Tem tempo, tadinho. Arthur tá na quarentena. Até aí nada, né? Ele tá quarentenado, ele tá respeitando.
ele tá respeitando demais, ele tá respeitando tanto que ele nem aparece no próprio perfil. Tô sabendo. Fala pra ele usar máscara em 95, já dá um bom ajuda. Ele pode participar. Medo não pega, né? Medo não pega coronavírus. Então não precisa fazer máscara para eles, só pro Arthur. Eu acho que isso já é uma linha de histórias aí, já dá. Isso aí já rende, sei lá, um mês de tirinha, né? Sei lá, né? Assim, né? Ai, gente. Mas vai desenhar o fim. Não, Fala, João. O parênteses sobre essa questão da quarentena das tirinhas, assim, eu não faço tirinhas com temas da atualidade, né? Mas eu também não queria que as minhas tirinhas fossem muito desassociadas do que está acontecendo, né? Então, uma coisa que eu fiz foi que eu dificilmente faço a tirinha com dois personagens agora. Tá todo mundo em isolamento social. Se a tirinha tem mais personagens, os personagens aparecem sozinhos, assim, né? Os únicos personagens que aparecem no mesmo quadro na tirinha são animais. São os personagens que são animais porque não pega Covid, né? Eu fiz esse arranjo, assim, né? O Luke. Acho que o Luke e o Lepombô. E aí eu acho que o Felipe Campos podia fazer, né? Botar o Arthur com a máscarazinha, os medos sem máscara, assim, né? E ir falando, né? Começa aí, João. Fala sobre o seu processo, que a pergunta do Felipe. Mas então, assim, a gente voltando da digressão, né? Assim, como a gente até estava conversando antes, né? Eu demorei muito para ter redes sociais, né? E foi uma coisa muito mais focada assim para o trabalho do que para qualquer outra coisa. Tanto que meu Facebook pessoal é totalmente parado, né? E todas as minhas outras redes sociais são rabiscos enquadrados, né? E aí eu demorei muito para criar um método assim para postar, porque eu tenho um blog, que é o rabiscosenquadrados.blogspot.com, né? E lá é tudo mais organizadinho. Lá é o meu foco central de postagem, né? Então lá todo dia, 8h30 da manhã, tem sempre a postagem nova, a menos que tenha acontecido algum cataclismo na minha vida. E eu faço essas tirinhas com bastante antecedência. Eu estava falando antes, assim, eu não faço tirinha de cunho muito político, né? Político no sentido de crítica mais direta, né? E nem faço muito falando de coisas que estão acontecendo. Também, se for, faço uma coisa bem mais genérica. Então, eu faço as minhas tirinhas com, assim, 2, se eu conseguir 3 semanas de antecedência. Elas já estão prontas, né? E aí eu vou só postando elas no blog, que já são programadas, né? Porque o blog tem essa função que eu consigo programar as postagens. E aí, para mim, então, assim, a produção eu faço sempre primeiro nesse formato voltado para o blog. Aí entra o problema das redes sociais, porque as redes sociais elas têm formatos diferentes, né? Elas têm estrutura de imagem diferente. Aí, o que normalmente eu faço é eu separo um dia da semana em que essas postagens que eu vou fazer na semana, principalmente no Instagram. O Instagram é essa rede que eu foco mais, assim, né? Que eu preparo as postagens mais voltadas para o Instagram e vou pensando mais nisso. E aí o que acontece? Num dia eu planejo, e aí eu escolho dessas tirinhas que eu posto no blog, todas as tirinhas que eu quero postar no Instagram, que aí eu não faço na mesma ordem que eu posto no blog, não é na mesma ordem que eu posto no Instagram, né? Às vezes eu posto uma coisa mais nova, às vezes eu posto uma coisa mais velha do blog no Instagram, eu vou alternando assim. Eu até estou recentemente pensando em mudar isso, estou pensando em sincronizar, né, as mesmas coisas que posta no blog, postar no Instagram, né? E aí eu separo um dia para fazer a arrumação dessas tirinhas para funcionar para o Instagram, que é recortar os quadros, botar naquele formatinho 1 por 1, né? Então, e preparar todas aquelas outras imagens, pedir para o pessoal curtir, compartilhar, né? E aí eu faço dessa maneira. E aí eu tento me organizar, de lembrar de postar, porque para mim essa é a coisa mais difícil, é eu lembrar de postar. Porque, como eu falei, eu acabo não consumindo muito a rede social como consumidor. Então, eu não estou tanto ali a ponto de lembrar que está na hora de postar. Eu boto alarmes no celular para me lembrar,
para eu poder postar. E mesmo assim, às vezes eu perco. Assim, muito provavelmente, um dia que você for no Instagram ver uma postagem minha, é porque eu esqueci de postar e aí eu sinto que já passou tanto tempo que nem vale a pena mais postar naquele dia. Eu deixo para postar no dia anterior. Porque uma coisa que eu já analisei aí de postar, né, fazer aqueles testes, porque tem toda uma métrica das redes sociais, né? Tem todo aquele sistema que você consegue ver no Instagram, né? Os horários de pico, não sei o quê. Mas uma coisa que eu já senti mais organicamente de ver é que para mim funciona muito melhor o horário da noite, né? Postar às 9 horas da noite é para mim o melhor horário. É onde eu tenho mais curtidas, é onde eu tenho mais respostas, é onde eu tenho mais coisa. Claro, dependendo do conteúdo que eu estou postando, mas é normalmente nessa área. Então, assim, eu tento me programar para postar às 9 horas. Às vezes eu só lembro 11 da noite. Aí eu fico assim, pô, agora já está muito tarde para postar isso, já passou muito do horário, já está muito de madrugada. Vou postar amanhã. O que é péssimo, né, para as redes sociais. Você ter uma continuidade, né? Eu chutei minha mesa inteira tremeu aqui agora. Foi emoção. Eu gesticulo muito com as mãos e com as pernas, né? Então, assim, eu tô aqui me balançando todo enquanto falo. Então, assim, o que é péssimo para as redes sociais, porque o ideal é você ter uma constância, você postar todo dia, né? Aquela coisinha. O Instagram gosta disso, né? De saber que ele mantém a gente ali na coleira, né? E que você tá o tempo todo ali. Então, assim, eu deixar de postar essas coisas é péssimo, né? Mas aí é o que acontece, porque às vezes eu sinto que não vale a pena, que eu vou, sei lá, tá desperdiçando uma postagem, postando num horário muito aleatório ou muito mais tarde do que normalmente eu posto. Mas aí eu tento fazer isso, assim, um dia eu faço todos os recortes e tento me programar para postar todo dia 9 horas. E eu também tento fazer uma alternância, não, apesar do meu foco ser as tirinhas, eu fico. Aí é uma preocupação mais minha, assim, de se, se talvez o pessoal não vai desgastar muito só das tirinhas. Eu não sei, é um zumbido que às vezes eu tenho no ouvido. Então, assim, eu tento alternar com postagens de ilustrações, né? Postagens de ilustrações. Mas eu fazia isso muito de uma maneira aleatória. Aí agora, esse ano eu estou tentando organizar várias coisas, né? Da questão das postagens, dos horários, como eu falei, eu estou pensando em sincronizar as postagens com o blog. E aí eu também estou tentando organizar essas postagens de ilustrações. Ter mais uns dias certos, ter de repente uns temas para esses dias certos de ilustrações, para aí poder alternar. Quem está acompanhando o Instagram, né, poder alternar. Tipo assim, um dia tem uma tira, outro dia tem uma ilustração, né? Outro dia tem. Aí tem uma tirinha que eu faço, que é o Sensações, que eu faço, que é pro Instagram. Eu já faço naquele formato do quadradinho. E aí, normalmente, eu faço 10, né? São 10 quadrados. E aí, normalmente, são umas tirinhas mais biográficas, talvez não seja a palavra certa, porque não exatamente são coisas que acontecem na minha vida, mas são sensações que eu tenho, aí tanto que o bonequinho é uma representação minha. Mas aí eu faço ela mais quando eu sinto necessidade de falar sobre aquilo. Aí é mais solto, assim, quando eu faço, né? Ou quando eu posto. Não tenho tanta organização. Mas eu estou pensando de novo em colocar, em organizar ela também. Por quê? Porque elas sempre são algumas das minhas postagens mais curtidas. Então, né, se elas são as minhas postagens mais curtidas, então eu penso, pô, preciso botar elas com mais regularidade no Insta, né? E aí, mas aí para mim muito isso é tentativa e erro. É muito que eu posto e vejo se funciona. Antigamente eu tentava postar meio-dia, que todo mundo dizia assim, meio-dia, 1 hora, 6 horas da tarde, que são horários bons, porque as pessoas saem do trabalho e vão mexer no celular, ou estão no horário de almoço. Para mim nunca funcionou. Sempre foram horários que eu postava e tinha 2 curtidas, né? As tirinhas, né? E aí, então, descobri esse horário para mim das 9 horas de muito testar, né? E foi aqui. Aí, uma coisa que eu tô testando agora esse ano, e que, assim, todo mundo que é especialista de rede social sabe isso muito melhor do que eu, mas que eu tô testando é os stories. Tá mais presente nos stories, usando mais os stories, né? Para atrair, e algum gatinho miou aí, para atrair a, o público, né?
seja com coisas assim. Aí o meu planejamento para os stories atualmente é mais assim, produção, né? Posto uma imagem de algo que eu estou fazendo no momento, ou posto alguma imagem de alguma coisa que eu estou desenhando, ou estou criando, ou estou escrevendo, né? Mas é focar mais nessa questão da produção. Claro, também postando alguma coisa mais gatos, né? Porque quando você tem gatos, você tem muitas fotos de gatos, então é sempre, né? Você sempre tem o Instagram é um ótimo lugar para você desovar essas fotos, né? Então eu boto também sempre muita foto de gato no stories, mas eu estou tentando também trazer mais essa coisa da produção, do bastidor, da tirinha, da ilustração, né? Do quadrinho dentro do stories, né? E aí isso muito está no Instagram. Eu quero trabalhar mais no Twitter. O Facebook, eu confesso que é uma rede social que eu não vou dizer que eu abandonei, porque eu tenho a página lá, e aí tudo que eu posto no Instagram, posto automaticamente na página do Face, mas é uma página que eu faço nada pensado para o Face, assim, não tenho nenhum tipo de foco no Face, né? E já vi muita gente dizendo que não vale a pena, né? Já muita gente mais especializada nessa coisa de redes sociais falando que não vale a pena focar tanto no Face. Ele está em declínio nesse quesito, né? E aí uma que eu quero focar um pouco mais também é o Twitter. E eu acabo usando ele muito para repostar link, né? Ou postar solto, muito de vez em quando uma ilustração ou uma tirinha, mas eu quero me organizar. Mas eu ainda, tipo, sou muito fraco nessa questão do Twitter. Estou pensando em criar, igual tem os Sensações do Insta, ter uma tirinha só do Twitter, com um formato mais focado para o Twitter, né? Porque o Twitter também tem aquela coisa de, se você bota muitas fotos, ele recorta elas de uma maneira muito específica, né? Então, tem toda uma técnica de tamanhos e formatos para isso funcionar, né? No Twitter, aí eu estou querendo pesquisar um pouco mais disso, para de repente criar uma tirinha só pro. Mas assim, basicamente é isso. Acho que não sei se me alonguei muito, mas essa é basicamente minha relação com postar e as redes sociais. Tem muita coisa assim que eu desconheço como funciona. Sou um pobre menino velho que não sabe mexer direito nas internets, nos computadores. E tem muita coisa assim que eu confesso que da minha personalidade eu não tenho vontade de fazer, né? Então, assim, TikTok. É isso que eu ia falar. Você pensa em fazer, né? Um Cara, TikTok, uma coisa assim? não. Assim, pelo menos, a menos que eu descubra uma maneira de usar essa questão desses vídeos curtos que me seja confortável para mim e que permita mostrar mais o trabalho, sabe, assim, de desenho, que eu ainda não Uma sei como. pessoa fazer uma dancinha, nem nada assim? Não. Porque, cara, isso é muito impossível para mim. A Assim, gente eu vai fazer. joguei, né? Eu joguei a ideia. Vai que, né? Vai que Não, mas é funciona. porque assim, a gente vai fazer a live. A gente já tá. Por conta do ano passado, né? A gente começou essa coisa das lives, sei lá, já perdi a conta de quantas lives a gente já fez. Toda live eu fico nervoso. Uma hora já antes da live eu já tô tremendo, eu já tô nervoso. A ideia de fazer um vídeo de eu fazendo uma dancinha ou dublando uma coisa, impossível. Impossível para mim. Então, assim, a menos que eu consiga alguma coisa de fazer um vídeo que, sei lá, animar a tirinha, uma animação muito rudimentar, sabe assim? Ou mesmo só, tipo, fazer o desenho passar de um lado para o outro com a musiquinha, não sei. Eu preciso descobrir um formato para aí, de repente, usar o TikTok. Mas a minha persona aparecendo como TikToker, não, impossível para mim. E era o que eu ia falar, assim, que tem muita coisa da rede social que para mim é muito difícil. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo fazer, eu preciso trabalhar em mim, mas eu não consigo fazer. Era tipo assim, sei lá, fiz um desenho de uma pessoa famosa e marcar aquela pessoa famosa. É impossível para mim, nesse momento. É impossível para mim. Me dá uma angústia, me dá uma sensação para poder ganhar, sabe? Que me deixa nervoso. Não, psicologia, né? Psicologia.
e que ainda é difícil para mim fazer. Então tem muita coisa nessa questão de rede social que eu ainda preciso trabalhar em mim também, psicologicamente falando, né? Para poder executar, que é trabalho, é uma ferramenta de trabalho, como outra qualquer, né? Mas eu preciso trabalhar isso em mim. Então, assim, por exemplo, TikTok nesse momento não dá. Reels no Instagram também, muito complicado para mim nesse momento, entendeu? Mas E é. você? Desculpa, é que você fez uma pausa. Não, eu justamente ia falar assim, mas é basicamente isso. Agora, manhãs, eu ia fazer isso, entendeu? Deixa eu lembrar qual foi a pergunta que o João falou de uns 50 assuntos. Acho que acabou a live pro João. Valeu, gente, obrigado. Falou sobre... Tudo que deveria ter sido dito, o João já falou. Valeu, tá? pessoal. Valeu, gente, até a obrigado. próxima. Abraço, Foi tchau. mal. Falou sobre métrica, sobre horário de postagem, sobre as redes em si, o trabalho, a droga toda. Mas tem que ter pergunta para você, João, depois. Tem que ter alguma coisa para você falar depois. Depois dessa dissertação sobre o ato de postar em redes sociais. Foi mal. Eu me empolgo. Eu já disse isso para vocês. Vocês precisam me cortar. Vocês precisam me cortar, porque eu falo muito. Se deixar, eu saio falando. Eu não lembro qual foi a pergunta do Felipe. Não, mas eu vou fazer o seguinte, então. Vou fazer o seguinte. Eu vou retomar a pergunta, eu vou responder, e aí depois eu passo para você, porque eu acho que você arremata, tá? A pergunta foi como vocês lidam com rede social, como é que vocês se planejam, e se tem um horário melhor, se tem como é que vocês pensam isso dentro da rede social, né? A gente está falando muito de Instagram, mas também Facebook, Twitter e tal. E aí lá no começo da conversa, eu falei que eu sou o exemplo que ninguém deve seguir, porque eu não tenho a produção de quadrinhos que vocês têm, isso é fato, vocês não vão poder discordar, porque assim, eu sou mais ilustrador, né? Então assim, quando eu faço as minhas postagens nas redes sociais, eu estou sempre postando um detalhe de ilustração, então assim, eu estou fazendo um livro novo, eu estou escrevendo algo novo e tal, e aí posto um detalhe, alguma coisa assim. Uma coisa que eu trouxe da minha vida de professor, que eu já não sou professor há muito tempo, mas eu trabalhei aí uns professor de escola, né, de Fundamental 2 Tá. médio. Eu parei, eu saí, não foi, né? Tudo bem. Mas assim, uma coisa que eu levei. Não, assim, eu acho super legal, de verdade, na boa. Só que assim, para mim não funcionou. Sou professor de curso de desenho, né? Faço aula online e tal, mas é uma outra pegada, outra coisa. Mas assim, em escola mesmo eu já não dou aula já tem um tempo. Mas uma coisa que eu trouxe para as redes sociais, que eu já usava naquela época, é misturar um pouco o Felipe artista com o Felipe pessoa, porque eu acho que não tem como, acho que se mistura, né? Então, assim, os assuntos que eu discuto dos meus livros, assim, alguma coisa me emociona e eu vou pesquisar isso. Então, assim, além de desenho, eu acho que só quando eu faço o Inktober que eu desenho e eu posto desenho todo dia, né? Mas assim, quando a gente não está nessa época, além de colocar, além de colocar desenho que eu estou fazendo para os livros e tal, eu mostro os livros que eu estou lendo, os assuntos que eu estou pesquisando e também alguma coisa da minha mesa de trabalho. Então, assim, porque eu acredito que é todo essa construção, sabe? Então, assim, não só do livro que eu estou pesquisando, o material que eu comprei para desenhar, uma aquarela e tal, eu acho que isso forma, assim, não é só ali o artista, é ali o Felipe também mostrando essa produção. Então, assim, já que eu não tenho uma produção diária, né, eu não tenho uma tirinha, não tenho uma ilustração todo dia no meu Instagram, eu vou postando essas coisas, assim. Ontem eu fiz 3 postagens, só ontem. Mas tem dias que. Tava empolgadaço, Felipe. Né, foi assim, Super pilhado. Foi o livro que eu tava lendo, né? Livro sobre cemitérios. E aí depois eu postei a caneca, que as pessoas compram caneca para beber, né? E eu compro para botar lápis e caneta.
E depois o livro, né, que do livro da minha professora, que eu tinha feito a Uhum. capa. E aí eu divulguei, né? Então, assim, tem dias que, né, tá ali, eu não posto nada, mas aí tem dias que eu faço um monte de coisa, né? E aí de filme, né? Que às vezes eu coloco, que Adoro os seus comentários, assim, sobre o que você leu, sobre o que você viu, assim, filmes, assim. A verdade é que quando são os filmes de terror, eu sei que eu nunca vou ver, mas eu acho legal o comentário, assim, eu acho que essa opinião é sempre muito bacana. É um espaço legal para não, isso. porque. Obrigado, obrigado. É porque, assim, quando a gente começa a estudar, e eu tô falando assim, né, de todas as áreas, né, e vocês vão concordar aqui com o que eu vou falar agora. Quando a gente estuda alguma coisa, e aí a gente vai ver uma produção, uma obra, né, que conversa com esse estudo, a gente não se diverte tanto como a gente se divertia antes. A gente fica ali vendo os aspectos, né, como foi feito Uhum. e tal. E aí você já vê com esse outro olhar, né? Eu terminei ontem, se foram só 4 episódios, eu terminei aquela série de anime do mesmo autor de Jojo Bizarre Adventures, Ah, que é de um que é de um do quadrinista mangaka, né? dele? Um quadrinista, e ele vai contar, ele vai pesquisar, ele gosta de pesquisar antes de escrever histórias. E aí cada capítulo é uma experiência que ele teve, né? Não necessariamente para contar alguma história. Mas aí é de terror, né? E assim, é um terror realmente absurdo, que começa muito normalzinho, né? Aí daqui a pouco ele. E assim, eu achei muito legal. E é um exagero. O traço do artista é uma coisa muito, muito bonita, que ele é exagerado, né? Os Sim. personagens fazem umas poses. Adoro, É adoro. divertido, é divertido. E, e aí Não, e agora eu o me animei para design de roupa dele também é uma coisa super, assim, diferente, assim. É muito, muito, muito legal. Então, assim, bom, eu vou depois, eu vou confirmar se eu realmente ouvi tudo, e aí depois eu vou escrever um pouquinho, né? Coisa pouca, um parágrafo, né? Também tem muito disso. As pessoas evitam textão em rede social. Então, a não ser que seja algo muito, muito legal, interessante ou polêmico, as pessoas vão Sim. ler, assim. E eu passo longe da polêmica às vezes. Então assim, meu texto é rápido, né? É bem resumido, né? Que a pessoa lê, concorda, discorda, a gente conversa ali e tal, e aí fica tudo certo. Então, assim, a minha participação em rede social é muito mais assim, né? De trabalho aqui e ali, como está produzindo, e aí depois, quando o livro tá pronto, mostra e tal. Mês que vem eu participei do edital da Lei Aldir Blanc, então mês que vem vai ter uma exposiçãozinha virtual que eu estou organizando. E, então, assim, eu vou aparecer também, vou fazer isso que o João adora, né? Eu vou ficar aqui ao vivo falando com as pessoas e tal. E assim, Não, não vai ter nem ninguém, quando vou ser é, eu sozinho. quando é Vou ser você, eu eu sozinho. adoro. O problema quando sou eu. Mas quando é você, eu adoro. Você é Então, ótimo. Então, é isso. Então, assim, e também pensar que as pessoas precisam te ver, né? Saber quem é Felipe, quem é o Felipe que está produzindo essa. Né? Eu brinco que eu tenho 3 fãs, que os 3 fãs estão sempre lá curtindo e comentando e tal. Fiéis Mas três fãs. sempre 3, né? E assim, mas dá trabalho, né? Assim, você além de ter a sua produção, de desenhar, pensar em roteiro, depois ir para o computador, pintar, que seja e tal, não sei o quê. Depois ainda tem que chegar um tempo para postar, divulgar, colocar nos grupos, colocar. Tá? Assim. Falando da dificuldade que o João falou aí, que ele tem, de repente a minha dificuldade seja em divulgar. Então, assim, eu coloco no Twitter, eu coloco. Não, mentira. Eu coloco no Instagram. Dificilmente eu boto no Twitter. Twitter é para fazer reclamação e falar mal do presidente. E aí esses, essa divulgação de trabalho vai às vezes por WhatsApp, mas vai em grupos muito específicos, né?
E eu evito ficar me repetindo, porque eu acho que é chato mesmo, né? A pessoa lá todo dia botando a mesma coisa. Então, eu meio que me policio nisso, eu tenho que rever essa questão da divulgação. Mas a minha produção na rede social é isso, né? É o que eu estou fazendo, e aí depois o livro pronto. E assim, muito do meu universo, né? Do que eu estou lendo, do que eu uso para desenhar, o que eu vejo, tanto livro quanto filme quanto série, né? Então eu fico aí nessa minha rede social. E você, Manhãs? Só para botar uma outra informação, o Felipe Campos, que não posta tirinha e que não dá aula, acabou de receber o título de mestre Isso, e mantém uma rede mestre. e mantém um perfil com tirinha. É fogo, né, cara? É fogo. O cara tirou É, é. pensões, se mantendo ativo se produzindo trabalho artístico. Ele é um fenômeno. Pois é, Eu pois quero é, só pois dizer é, pois isso. é. Mas é aquele negócio, né? Tem uma tirinha que é ótima. Eu amo essa tirinha, de verdade. É assim, o personagem lá, ele tá desenhando, ele pinta, ele escreve, ele toca instrumento musical, ele faz um monte de coisa e tal. E aí, qual é o segredo de fazer tanta coisa? Aí a pessoa responde, sendo ruim em todas elas. É do linha do trem, né? Adoro. Eu adoro essa tirinha, porque eu acho que é muito como eu me sinto, assim. Só sente, né? Porque não é o caso. Fazer um monte de coisa. Só sente. Ó, eu vou responder e depois eu vou emendar já na pergunta que a Patrícia fez aqui no chat. Tá, mas primeiro eu vou falar a minha parte. Eu comecei produzindo para a rede social as minhas tirinhas, né? Eu tinha o perfil do meu personagem, que é o Ed, da revistinha que eu faço, que eu publico ela fisicamente, e eu usava ali o Instagram para fazer divulgação. O Instagram e tem uma página também no Facebook, mas é para divulgação das revistas, algumas ilustrações da história, personagem e tal, mas nunca uma tira específica para rede social, né? A única coisa que eu fiz foi pequenas histórias com ilustrações, que era do Ed botar. Eu comecei a realmente produzir quadrinho para a rede social com a tirinha da Menina e o Gato e Ex-Gato. Que para mim era o desafio de criar tirinhas. Eu, quando fiz o curso de quadrinho, quando eu era adolescente, ou quase adolescente, sei lá, o meu professor ele queria que a gente fizesse tirinha para um jornal de Niterói. Então ele incentivava a fazer, eu começava a fazer historinhas e eu não sabia encerrar a historinha em 3 quadros, 4 quadros, 5 quadros no máximo. A minha história é uma história enorme que eu picotava em 3 quadros para se adequar ao formato que ele pedia. E eu sentia essa dificuldade. Eu falei assim, pô, eu queria fazer uma coisa que eu pudesse melhorar nesse aspecto. Então, a tirinha, ela surgiu também um pouco para isso. E eu escolhi publicar na rede social, porque a ideia era, como eu falei, a ideia era testar o formato, aprender. Então, eu não tinha nenhuma pretensão de botar isso no físico, né? Imprimir alguma coisa de fato. Então, eu comecei a entrar assim, eu comecei a produzir, já começa o programa a surgir, né? A primeira história que eu fiz já era uma história de introdução, então era uma história de 18 tiras, que eu tentava segmentar em 3 para contar partes dessa história. Mas já foi o começo do processo, eu comecei a conseguir me adaptar a essa redução do formato, né? De 18, a história tinha que ter no máximo 3 quadros, 18 tiras, ela tinha que ter no máximo 3 quadros. E eu fui começando a modelar isso. Então, a rede social, para mim, ela acabou sendo um laboratório de estudos de tirinhas, de produção de tirinhas. E eu vejo ainda hoje como um grande espaço de experimentação. Porque, assim, o digital, você tem uma liberdade enorme, uma liberdade que o físico não tem. Por exemplo, eu não fiz ainda, mas já vi várias tirinhas que você tem uma animação no meio dela. É um formato bom para você experimentar. A rede social te permite isso. Não só a rede social, se pudesse publicar num blog, num site, você também conseguiria ser feito, né? Mas Aí é o meio virtual, né, como um todo, né, que permite experimentação, quebrar um pouco mais os parâmetros do que é essa tirinha, do que é esse quadrinho, exatamente, né? esse formato tradicional de 3 quadros ou 4, em que você tem, né,
a história começando, se desenvolvendo, encerrando, você tem alguma coisa que você pode fazer uns efeitos ali no meio, criar continuidades, quebra de continuidade, você pode fazer o que você quiser, a liberdade é muito grande. E o formato digital, ele tem essa coisa de te dar liberdade, né? A rede social, ela surgiu um pouco, para mim, né, com essa coisa da experimentação, mas ela também tinha os limitadores. Ela surgiu com os limitadores. No Instagram, eu só posso publicar no máximo 10 quadros, né, por postagem. O que é uma coisa que já te limita a criar essa história. Você vai colocar 1, 2, 3, 4 e depois você vai compilar num quadro, o último quadro para você sugerir que as pessoas deem like, salve, quer dizer, você de repente já tem no máximo 8 quadros para você publicar essa história, né? E é uma limitação que te ajuda a desenvolver mais a sua narrativa, né? Porque você, com a limitação, você começa a querer condensar um pouco mais as ideias, limar aquelas partes que não dizem muito, que assim, não atrapalhariam, mas como você já tem que podar, você já concentra mais a sua ideia em o que você quer dizer, passar a mensagem mais rápido. Então, assim também é o Twitter. O Twitter só dá para você colocar 4 imagens. E nas tirinhas eu meio que migrei para essas duas redes. Eu não atingi o Facebook. Eu até tenho um perfil lá, mas por conta de algumas funções que o Instagram meio que solicita que você tenha uma conta no Facebook, uma coisa meio chato, mas bom. Então eu criei o perfil, mas eu não uso. Mas então eu direciono minhas postagens para o Twitter e para o Instagram, né? E eu tenho 2 formatos diferentes. No Instagram, eu publico os quadros separados e no final eu compilo num quadro só os três quadrinhos. E o último quadro que seria o título. Já no Twitter, eu já consigo colocar o formato tradicional, que é o formato que eu produzo, de fato. O formato de 3 quadros. 1, 2, 3. Tira mesmo. Uma tira mesmo. Quando eu vou produzir a tirinha, eu produzo dessa forma. Eu produzo os 3 quadros juntos, para ter uma ideia da história por completo. E na hora de publicar, eu faço essa separação. É porque, assim, são condições específicas de cada mídia. Se eu pudesse, por exemplo, colocar mais do que 4 imagens no Twitter, talvez eu pudesse adotar o mesmo formato do Instagram. Né? Porque eu sempre coloco, além dos quadros separados, coloco um compilado e coloco um quadrinho que é a menina e o gato e os gatos chamando as pessoas para compartilhar. É uma espécie de um jabá interno na tirinha, né? Que é uma coisa legal que o formato digital possibilita. Você fazer você criar um quadro que conversa com o leitor independente da história, né? Isso é uma coisa legal. E que, só um parênteses sobre isso, e que é uma coisa mega importante, porque você tem muito isso na rede social, que é da pessoa estar passando, ver a sua tirinha e não curte, não faz nenhuma reação, né? A minha esposa, ela, acho que ela está mal de você, amor. Mas ela faz isso muito, de tipo assim, ela mesma comenta, sendo tipo, caramba, eu vi um negócio que eu gostei, mas não curti, né? Ou salvou para ver depois, né? Então, esse quadrinho extra é sempre também muito importante, porque às vezes o cara tá vendo e você lembra a ele de curtir, de criar alguma ação. E essas ações são muito importantes dentro da rede social, porque é o que gera o engajamento, né? Então, assim, esse quadrinho, que como você falou, é uma coisa que é própria para esse formato e que é super importante para esse formato. Se for pensar que você não vai publicar uma tirinha no jornal com um quadrinho dizendo para você dar like, né? Isso, ou acessar o perfil. Acesse meu perfil no Instagram. Exato. Sabe, não funciona. No digital a gente tem essa possibilidade, esse formato carrossel, né? Que você... Que é uma coisa interessante também, tem limitação no número de quadros, como eu falei, mas tem uma coisa legal, que quando você faz a tirinha para o Instagram, por exemplo, você vê quadro a quadro, você pode colocar atenção em qualquer quadro. Porque o quadro seguinte está sempre invisível. Então você pode começar com uma imagem qualquer, boba, criar atenção logo em seguida, depois mudar e virar, porque você nunca tem a possibilidade de ver o que tem depois, como uma revista, que você tem que colocar momentos de tensão no último quadro da página ímpar para você virar a página par e ver a parada. Qualquer quadro
é ótimo para você botar aumento de tensão. Isso é uma coisa legal, sabe? Fala, pode falar. Só fazer também um comentário sobre isso, porque eu faço isso às vezes, muitas vezes. Eu criei a tirinha no formato. Como eu disse, eu recorto ela depois para funcionar para o Instagram. Já cansei do tipo assim, tô fazendo aí, pô, naquele formato de passar, vai ficar mais legal se essa informação vir muito. Aí eu pegar uma coisa que no formato original era um quadrado só e dividir em duas partes para você ler no Instagram em 2 momentos, sabe assim? Às vezes eu redesenho quando vou fazer esse recorte para o Instagram, porque aí pensei, não, para aqui vai ficar muito mais legal se você só conseguir ver isso realmente quando passar, né, para o próximo slide, assim. Eu faço muito. É uma outra experiência de leitura, totalmente diferente, né? Sim. E permite... Fala. É só para finalizar, assim, isso. Eu tenho um problema, tem uma série que é mais quadrinho, né? São os quadrinhos que eu faço no blog, que eu tenho muita dificuldade de botar eles no Instagram, porque eles são feitos para ler no formato A4. Ele tem toda uma diagramação diferente que, se eu recortar aquilo para o Instagram, fica feio. Então, eu pouco posto, ou quando eu posto aquelas miniaturas horrorosas da página inteira, porque não tenho muito o que fazer. Não dá, é uma experiência completamente diferente de coisa que não dá para reproduzir para rede social. Eu já vi tirinhas de outros autores em que tentavam emular essa página da revista tradicional num post do Instagram. Ficou ótimo para ver no computador. Quando eu fui tentar ver no telefone, que é onde a maioria das pessoas acessa o Instagram, ficou muito ruim, porque eram 8 quadros, né? E eu tinha que ficar dando zoom para cada quadrinho. Ele tinha uma diagramação bem variada, assim, né? Quadros maiores, menores, esticados. Funcionava bem pra caramba numa tela grande, mas então assim, é um formato que a limitação dele te propõe soluções, mas também quebra as soluções que você tinha, né? Para você ter a sua narrativa. Os meus quadrinhos do Ed, eles têm muitos recortes, os quadros são muito irregulares, muitas vezes. Isso não funciona muito bem para você colocar no Instagram, rede social. Talvez funcione você colocar num blog, num PDF, mas não para o quadradinho do Instagram. Mesmo que você tenha liberdade de fazer um pouco maior, né, aquele retângulo, horizontal ou vertical, mas ainda não é muito agradável para leitura no dispositivo mais próprio que é o telefone, né? Então, assim, só para arrematar o que eu falei, eu uso muito o Instagram para essa experimentação de narrativa da tirinha, para poder vencer essa minha dificuldade inicial de compilar, condensar ideias e criar histórias curtas. Eu tenho conseguido ter um bom resultado com isso recentemente, né? Depois de muitas tiras, eu comecei a ter uma dinâmica melhor, uma facilidade maior para conseguir produzir isso. E em termos de biblioteca, né, de acervo, eu comecei a fazer muito roteiro das tirinhas, e à medida que eu precisava, eu ia desenhando. Mas dependendo da semana, por exemplo, eu tenho que fazer tirinha algumas horas antes de postar. Semana passada foi exatamente assim. Eu falei assim, caramba, não fiz a tirinha. Aí eu falei assim, cara, já era tarde. Eu falei, não, já era, amanhã eu faço. Aí acordo um pouquinho mais cedo, desenho a tirinha e publico 1, 2 horas depois no Instagram. E aí eu criei um scriptzinho no Photoshop, que ele já recorta a tirinha nos formatos que eu preciso. E aí... Não, praticão, cara, praticão. Eu uso aquela prancheta que ele tem, um recurso de pranchetas, e cada quadro vira uma prancheta, a outra prancheta é ela compilada, outra prancheta é a tirinha. Aí eu faço só o meu comando que eu criei de atalho e ele já gera tudo para mim. Depois é só publicar pelo Facebook mesmo, no Facebook, sistema de publicação dele, ou pelo telefone, e já adianta a minha vida, entendeu? Então essa ferramentinha é uma boa, mas também ela foi direcionada à minha montagem. É bem pessoal, assim, sabe? Agora... Oi? Desculpa, só pra falar isso, assim, porque também tenho
os arquivos, né, das tirinhas, assim, dos rascunhos todos prontos, assim, acho que todo mundo sempre encontra aquele seu método, né, para essas coisas funcionarem, né? Cada um tem que fazer o seu. A pergunta da Patrícia era o seguinte, só para a gente entrar aqui nos comentários. Política e quadrinhos nos dias atuais, dá jogo? É complicado. Sim. Sim, com certeza. Acho que Sempre, né? quadrinho é essa mídia que você pode falar de todos os assuntos, né? Assim, não que exista, acho que não existe uma mídia que seja mais específica para algum assunto do que outro, mas eu acho que o quadrinho, por você ter essa coisa de que você pode fazer de tudo que botar na sua cabeça e que a sua capacidade artística te permita fazer, né? Você pode falar de um tudo, né? Você não tem restrição, né? Não tem limite. Restrição. E aí eu acho que o quadrinho ele tem essa coisa do popular, né? Do popular no sentido de que atinge a população, né? Uma coisa que a população tem uma capacidade de ter acesso e bater o olho, ler, entender o que está sendo feito ali muito maior. Então acho que quadrinho e política é super da jogo. Eu vou ser sincero, assim, eu não faço por um motivo muito simples. 2 motivos muito simples, na verdade. Um mais atual e um mais eterno. Eu acho que tem gente muito melhor do que eu para fazer quadrinho com críticas políticas mais direcionadas. Porque as minhas tirinhas, aí esse é o segundo motivo, porque as minhas tirinhas, se eu fosse fazer essa política, todas iam ser sobre alguém tacando cocô na cara do presidente. Eu não tenho essa... O look seria perfeito, a tirinha do look seria perfeita. Gente, você tem um pombo, né, amigo? Você desenhou pombo, olha só, tá pronto já. Tá pronta, a ideia tá pronta. Ia ser sempre, assim, todo sempre. Então, assim, eu penso sempre assim, caraca, tem gente muito mais genial fazendo essas tirinhas do que eu. Aí é mais assim, tipo assim, eu vou me concentrar no que eu sei que eu sou bom, assim, ou pelo menos no que eu sou razoável, né? E aí eu acabo não fazendo tão explicitamente essas tirinhas políticas, mas mais por essa razão, mas que são duas coisas que casam perfeitamente sempre, né? O quadrinho... agora eu vou ter que fazer uma tirinha do Lepombo. Travou? Assim, né? E tá ok, né? O quadrinho ele tem abertura para você falar sobre qualquer assunto, né? A gente já viu quadrinho tirinha, né? Que fala desde aspectos históricos, quanto ficção, política, futebol. Você tem não tem limite para você fazer, né? O quadrinho. Agora é fato que o momento tá bom para os chargistas, né? Assim. Para cartoon e charge tá excelente. Assim. Eu acho que não tá bom, não. É porque é tanta coisa que acontece que eles estão até, tipo, sobrecarregados de trabalho. Não duvido, o pessoal tá frenético, assim. Frenético. E ela perguntou se a gente não teria medo de cancelamento das críticas, excesso de críticas. Assim, eu vejo falar assim do quadrinho, mas eu jogo pro amplo mesmo. Eu acho que a arte no geral, a arte ela conversa, ela discute, ela provoca o que está acontecendo. A gente está falando de quadrinho, mas também passa pela música, pelas novelas, né? Tudo. Quando a gente começa a ver que a arte está sendo censurada, aí a gente está num problema sério, Sim. né? Porque assim e aí você tem aí esse todo discurso, né? Falar que artista é vagabundo, que não faz nada, que quer ganhar dinheiro de graça, tá. Mas assim, o Felipe falou muito bem. Eu até quero ganhar dinheiro de graça, mas não é porque eu sou artista, não. É da minha natureza. Já aconteceu comigo, assim, de eu estar desenhando o Arthur, né? E tem tempo isso, porque aí o outro lá nem tinha sido eleito ainda. E aí, cara, foi bem num período assim de Halloween, né, e tal. E foi um momento que já estavam conversando sobre irregularidades, sobre ali nessa enfim, e aí eu desenhei um quadrinho do Arthur, ele estava escolhendo uma fantasia, e aí ele falava assim, era a melhor fantasia, não,
o vendedor me disse que essa era a melhor fantasia da loja, mas ela já tá cheia de defeito. Então, assim, não tem nome de ninguém, não tinha nome de nenhum presidenciável e tal. Mas se você tivesse lido as entrevistas de manhã, as matérias de manhã, e logo depois tivesse visto a minha tirinha, você ia entender que tá interligado. E assim, eu sou muito mais leve, né? Eu não pego tão pesado assim como os meus amigos, né? Tipo o Denis, né? O Denis lá O que Denis? profetizou um negócio lá. E Cara, aí, eu tenho medo do Denis e de ainda bem que qualquer Denis coisa que ele for produzir, porque ele escreveu a história do Brasil antes de acontecer. ainda Eu bem que vou toda vez ser. É que Denis Mello que tá falando, tá, pessoal? Só pra vocês Denis Mello. se atualizarem, Ah, se situarem. É bom Denis que Mello, que toda faz o vez que Teocracia, ele é sensacional. toda vez que eu encontro o Denis, ele me trata super bem, então tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas assim, Não, assim, ele é uma pessoa fantástica, assim, super gente boa, assim, adoro ele, assim. Mas eu tenho medo do trabalho dele, tenho medo da próxima coisa que ele for fazer, porque se for falar de um futuro mais distópico ainda, eu, sei lá, vou me mudar para algum outro mas lugar, não esse é o sei. problema, João. A gente não tá mais num mundo distópico. Se você for parar para ver, Essa é a realidade atual. É a realidade, senão sim, tá O, não. muito mu- difícil o mundo você pensar. distópico é o que a gente vivia antes agora, né? Se pensar daqui para trás. Não, tudo bem, daqui a pouco só se começar os jogos vorazes mesmo, né? Porque separar Brasil por território lá e tal. Só Mas não. assim, E Quando? eu acho que vai acontecer, tá? Assim, mas se você parar para ver, né, o que a gente está vendo, tá ali, ó, tá bem difícil a gente pensar numa ficção com todas as coisas que a gente está vendo, né? Então, assim, só para concluir a minha resposta, vale super a pena um artista, não só quadrinista, não, um artista que tem uma posição política. Eu acredito que certas profissões, eu acho que você precisa ter, tá? Tudo bem que não precisa ser tão forte como o outro, né? Não estou aqui exigindo posicionamento de ninguém, mas eu acredito que é importante que a gente tenha também esse lado, escolher um lado e defender de alguma forma. Então, assim, e que a gente tenha a possibilidade de trabalhar isso. Porque quando começa a cortar, quando começa a fazer desenho, tirinha, charge, e a pessoa é demitida, a pessoa é perseguida, a pessoa recebe mensagem Ameaça. sei lá, né, alguma coisa ali. Então, assim, aí é perigoso, aí a gente começa a ter que olhar com mais cuidado. Mas a partir do momento que o artista começa a deixar de escrever ou ser proibido de escrever, aí o negócio está ficando por um lado bem esquisito, né? Eu é optei por porque não eu. fazer na mentirinha, nem parte de política, nem nada assim, porque eu queria um alívio. Eu queria que a tirinha fosse um alívio mental para quem está vendo, porque às vezes, eu não sei, para mim, pelo menos, funciona assim. Às vezes, fugir um pouco da realidade dá uma paz de espírito, sabe? Então, É preciso às vezes, né? pois é, e eu optei por não colocar, eu não colocar a parte política, não colocar a parte de religião. Eu nem falo sobre pandemia, na verdade. Eu até fiz umas postagens de colaboração, de collabs, né? Em que era sobre pandemia e tal, aquela menina participou, mas isso não entra na história, porque é mesmo uma ideia de dar esse alívio mental para quem estiver lendo, porque, cara, eu vejo perfil, eu vejo rede social, é muita informação que deixa a gente para baixo, porque não é inventada, é uma informação real, deixa a gente para baixo. Eu queria só um suspiro, sabe assim, entre uma postagem desgraçada e outra, você vê tirinha. Aí você continua. Era isso. A intenção realmente é meio que essa, né? Das minhas tirinhas. Né? E aí eu queria só acrescentar uma coisinha. Que, primeiro, que eu acho super importante isso. Eu acho que é tanto quanto a gente precisa de quem está fazendo ataques mais diretos, né? E fazendo, né? Levantando vozes mais claras.
eu acho que também a gente precisa de gente, de artistas que estão produzindo coisas que são alívio, né? Que são aquele momento que você distrai, essas coisas assim. Eu comento sempre com a minha esposa assim, se não fosse eu revitalizar, jogar videogame, eu acho que eu tinha surtado. Então, se aquele momentinho que eu tiro para estar pulando, né, comendo cogumelo e pulando em cano, me ajuda a eu Fundamental, né? ajuda a manter a sanidade. E eu queria só fazer um comentáriozinho rapidinho sobre isso que a Paty falou do medo do cancelamento, não sei o quê. Porque eu acho assim, é porque a gente como artista, principalmente quando aí fazendo um link com o nosso tema da rede social, quando a gente coloca o nosso trabalho na rua, principalmente na rede social, que é um lugar que qualquer pessoa pode fazer um comentário, a gente já está dando a nossa cara a tapas, independente do tema que a gente está falando. Porque hoje em dia, todo mundo. A rede social deu esse direito para as pessoas de falarem qualquer coisa sobre uma postagem do outro, né? O que o outro comentou, o que o outro postou nessa coisa. E aí, e assim, quando você já é artista, mesmo antes das redes sociais, isso já era assim, você já está se expondo e quando você faz um trabalho e leva isso para o público. A rede social só transformou isso mais instantâneo, né? Só fez isso ser muito mais rápido e o volume eu acho que muito maior. Então, assim, independente do tema que a gente está trabalhando, a gente está sempre dando a cara a tapa. A gente está sempre para alguém vir e dizer assim, seu desenho é feio, sabe assim? Ou não achei graça, sabe assim? Esses comentários meio aleatórios, mas que se te pega num dia ruim, você fica deprimido pelo resto do dia, sabe assim? Então a gente está sempre. E aí eu acho que a gente não pode ter medo disso, né? Ter medo de colocar o nosso trabalho ao crivo do leitor, né? Ao crivo de quem está vendo e as críticas, né? Aí, porque aí se a gente tiver medo disso, a gente acaba não produzindo nada, né? A gente não vai manter o desenho na gaveta para sempre e nunca vai fazer nada com isso, entendeu? Não Então tem acho função que nenhuma ficar na gaveta, né? eu falo que a arte, falo não, né? Não fui eu mas a arte só existe na fruição. Ela só existe no momento em que ela tá sendo apreciada, né? Vista, consumida, né? Aquele desenho na gaveta, ele não existe. Aquele livro que nunca sai da sua cabeça, ele não existe. Aquele quadro que você nunca pintou, ele não existe. Ou que você pintou, mas que fica guardado, né? E essa coisa de mostrar, até você, Jonas, falou um pouco isso no início, mesmo a gente publicando a tirinha, o nosso trabalho na rede social, tem a questão da métrica, a questão da visibilidade, dos horários. Isso é uma questão bem importante, porque apesar de tanto o Twitter quanto o Instagram ele te dá uma informação sobre o desempenho da sua postagem, no Instagram é um pouco mais avançado isso, porque a gente fala quais são os horários que o seu público costuma interagir, costuma participar. Aí o João falou que ele acha que para ele deu 9 horas da noite. Eu publico as minhas 11 horas da manhã, em média. Às vezes eu consigo publicar, às vezes dá algum chabu, eu publico um pouquinho mais tarde, mas a ideia é sempre publicar às 11 da manhã, baseado nessa leitura que o Instagram te dá. Porque apesar de você ter, sei lá, 100, 200, 500, 1000 seguidores, não é todo mundo que vai ver a sua postagem. Ela depende de uma série de fatores que os algoritmos das redes sociais parece que o tempo todo estão querendo brigar com você, né? Elas estão sempre contra a sua postagem. Eu não sei qual é a lógica que tem nisso, talvez seja dar mais visibilidade a quem já tem mais visibilidade, talvez seja vender a divulgação, né? Porque você pode pagar por um post patrocinado e tal. Provavelmente tem uma lógica mais de gastar dinheiro mesmo nessa droga. Mas é importante você, que está publicando em rede social, se atentar para esses dados. Melhor horário que você vai ver lá, sei lá, obviamente que as primeiras postagens você não vai ter essa noção, porque você de repente não tem seguidor suficiente, ou não tem nem informação suficiente para te dar. Mas à medida que você vai publicando e que você vai tendo resultado, é bom dar uma olhada nessa informação. Qual o melhor horário? Quem é seu público? Pelo menos a parte de se são homens, são mulheres, qual é a faixa etária do seu público, para você entender que tipo de história vale a pena você fazer, né? Porque você descobre que o seu público é um público acho que a idade mínima no Instagram é 13, né?
13 a 16 anos, tem certo tipo de história e piadas que não vão funcionar para esse público. Assim como se descobrir que seu público é de 40 e pouco para cima, se você fizer uma coisa muito atual, tipo, muito de joguinho ou de rede social, muito de nicho, talvez esse público não se encontre no seu material, no seu produto, né, no seu trabalho. Então essa leitura de qual é o desempenho dos seus posts até aquele momento e tentar entender isso para ter um resultado melhor é super importante, né? E também às vezes grupos de engajamento. Eu participo, por exemplo, de um grupo chamado Ordem das HQs. É um perfil que republica as tirinhas de quem participa nesse grupo, né? E também tem grupo WhatsApp, que o pessoal fica conversando, e tem um grupo que é só de postagem. Que à medida que você posta ali, a ideia é que os outros participantes possam ir lá e ver a sua postagem, interagir com ela, dar like, porque esse tipo é como se fosse um grupo, um pré-grupo, né, de reação daquela sua postagem. A ideia não é necessariamente você fidelizar aquele grupo exclusivamente. É você gerar movimentação na sua postagem para que os algoritmos das redes sociais entendam aquilo como reações boas e possam liberar para outras pessoas que não estão vendo a sua postagem. Então, é uma reação em cadeia. Você tem um grupo que vai lá e posta, que vai lá e reage automaticamente à medida que você posta, e por conta disso, as pessoas que te seguem acabam vendo a postagem, que ela não veria normalmente por conta do algoritmo das redes sociais. Então, esses grupos são bem interessantes também para quem está começando e para quem já tá no jogo de algum tempo, porque à medida que você ajuda alguém ajuda você também. Né? Então, rola uma ajuda mútua. Né? Por isso são grupos de engajamento. Isso é bem interessante para quem está começando a participar de algum, procurar. Tem mais do que isso, tá? Tem comics também, tem outros grupos que fazem isso. São oportunidades legais. É só essa informação João, que eu queria você colocar. quer falar alguma coisa? Porque a gente. Não, tá ótimo, foi perfeito. Até porque, mas assim, eu tô falando isso porque a gente já tá no Sim, nosso sim. encerramento já. Não. Já batemos 1 hora. Não. Acho que qualquer coisa a gente deixa para uma outra live. Assim, a gente faz a ideia, né? Sempre ter as lives mensais, então a gente pode deixar o resto do assunto para o mês que vem, que aí o pessoal fica querendo assistir, né? E continua seguindo a gente. Aproveita e se despede aí da gente então, João, já que você já tá falando. Poxa, já vai fazer a finalização? Calma, temos uma coisinha só rápida para apontar, lembra? Temos? Rapidíssimo, só um ampassant, da questão dos Correios, como afeta a gente, né, como quadrinista. Sim. Tá tendo uma movimentação forte aí para fazer a privatização dos Correios, e entre as coisas que podem afetar as pessoas, né, no caso pessoas, a gente, como quadrinista, tá os serviços de entrega baratos que a gente utiliza, as campanhas de financiamento coletivo, que a gente geralmente calcula o frete ali em cima, e muito do que a gente consegue distribuir, ainda mais no tempo atual, sem evento, muito que a gente consegue distribuir é graças às entregas dos Correios, da maneira que funcionam hoje, né? O serviço como postagem módica, né, que a gente tem, que é registro módico, que é uma forma barata de você enviar, é um produto que ele é pensado para envio de impressos, né, de certa maneira para ajudar a disseminar a cultura, não deixa de ser uma forma, e é uma questão sensível para nós quadrinistas essa modificação que se pretende nesse serviço. Eu acho que todo quadrinista, de alguma forma, já utilizou esse serviço, mesmo que não seja enviando o seu material para alguém, mas recebendo de campanhas de financiamento coletivo, do Catarse ou de outras campanhas, de outras formas. E eu queria saber, de repente, que vocês falassem um pouquinho também como é que vocês acham que isso pode afetar, né, a nossa vida de quadrinista. Além das pessoas como um todo, tá? A gente está especificamente falando sobre o universo dos quadrinistas. Posso falar rapidinho?
Não, como eu falei, né? Assim, né, a minha experiência, que a gente estava conversando, né, antes, né, no preparo para a live, a minha experiência com o correio é muito boa, assim, né? E a minha preocupação, né, é essa que para mim é uma verdade, né? A privatização não melhora o serviço, né? A privatização não faz os serviços ficarem melhores, não fazem os serviços ficarem mais acessíveis ou mais baratos, né? É a experiência que a gente tem com a telefonia, né? Que acho que como eu até falei antes, todo mundo já teve algum problema com alguma operadora de telefone, já teve que cancelar alguma coisa, ou teve um problema, teve linha cortada ali, não sei o quê. E eles são serviços que são privatizados, né? Então, assim, eu acho que a privatização não melhora, é uma ilusão, é uma grande fake news, né? Antes mesmo desse termo existir, de que a privatização resolve alguma coisa, nem mesmo no aspecto econômico, de gerar mais emprego, de gerar lucro para o Estado, isso são mentiras, assim. Então, eu acho que para a gente vai prejudicar muito o nosso trabalho, porque a gente consegue enviar um livro pagando um preço barato, seja para São Paulo, né, já que nós daqui do Rio, seja para São Paulo, quanto para o Acre, né? Não, você não tem, mas com essa a privatização, provavelmente esses preços vão se tornar muito mais caros, como você vai ter tarifas diferenciadas, e quanto mais longe, quanto maior, quanto mais difícil for, mais caro você vai ter que pagar, e que isso vai fazer com que muita gente desista de vender, né, por exemplo, para o Brasil inteiro, e comece a fazer do tipo assim, num eixo que seja muito mais barato, e aí você vai transformar as coisas que já são de nicho cada vez mais de nicho, né? Então, assim, eu tenho, assim, apesar de no momento não estar fazendo nenhum envio, porque por conta da pandemia eu não fiz nenhuma nova publicação no ano que passou, né? Então estou só fazendo vendas digitais, mas eu fico preocupado de que isso vai de uma certa maneira quebrar as pernas do quadrinista independente, e não só do quadrinista independente, mas todo mundo que seu eu empresa, né? Que trabalha produzindo alguma coisa em casa e vendendo através das redes sociais e enviando para o correio, né? De uma maneira assim muito drástica. No Twitter falando sobre isso, e a pessoa falou assim que a única coisa que tranquiliza ela é que quadrinista independente é igual barata. Então a gente vai encontrar uma para ir por fora disso e continuar produzindo e continuar enviando. Mas eu fico com medo desse tempo, até a gente descobrir esse novo tem uma curva de né? aprendizado e o público não necessariamente acompanha, ainda mais sendo independente, né? Então eu acho que isso vai ser um golpe muito pesado e que a gente vai ter que vai acontecer, assim. Aí também não tem muita ilusão de que a gente vai conseguir impedir isso, né? Aí é o meu lado mais pessimista, né? Mas vai ser Eu um diria golpe muito pragmático. e aí eu acho que eu diria brasileiro mesmo. E aí, então, assim, a gente vai ter que se segurar muito forte, porque o baque vai vir e a gente vai ter que se segurar para não cair, né? E aí eu fico pensando em quantas pessoas vão desistir de fazer, de continuar produzindo, porque a situação vai ficar bem pesada. Vamos torcer para que essas coisas não aconteçam, né? Felipe, se quiser fazer uma contribuição, senão já pode começar o encerramento. Não, tudo já foi falado. Só gostaria de dizer que no meu site filipecamposautor.com você tem uma promoção ótima, comprando 2 livros meus, o frete módico, né? O módico Jabá! vem por minha conta. E assim, aproveita, porque módico eu consigo, né, pagar. Agora botar 20, 25 já não fica assim tão legal pro meu bolso, tá? Ou seja, se Então privatizar o aproveita. correio, fica sem promoção do Felipe Campos. Olha só a droga. Olha só, gente, olha só. É absurdo, né? Isso não pode acontecer. Então, olha só, vai lá no site filipecamposautor.com, a partir de 2 livros, o módico é por minha conta, viu? Então, assim, Isso aí. vambora. E aproveita que o trabalho é muito bom. E ainda tem promoçãozinha de aquarela de brinde. Eita! Aí, Ó, esse endereço que ele falou está na descrição desse vídeo, inclusive. Na verdade, todos os nossos endereços estão na descrição desse vídeo. Redes sociais, lojas, especialmente essa do Felipe Campos aí com promoção imperdível. Mas é isso, gente. Vocês já falaram tudo mesmo, tinha que falar. Então, assim, só vou então
me despedir, agradecer mais uma vez, Felipe, João, pela companhia, sempre um bom papo. A turma que acompanhou aí, muito obrigado. E uma horinha, uma hora e pouco a gente aqui ficou junto. Até a próxima, mês que vem tem mais. E até. Tchau, tchau. Fala, João. Eu queria também agradecer vocês dois, assim, é sempre um prazerzaço bater um papo com vocês, é sempre muito divertido, muito gostoso. Tem só que me controlar até para não falar muito, porque eu dá vontade de falar sempre muito com vocês. Agradecer todo mundo que assistiu, assim, que participou, que comentou, né? Foi muito bacana. Reforçar que a ideia é que vai ter a live todo final do mês, assim, né? Normalmente o último final de semana do mês, né? Nesses 2 meses coincidiu que são os últimos dias do mês mesmo, mas a ideia é sempre ser o último final de semana do mês. Mas a gente vai estar sempre divulgando quando vai ser a data, sempre nesse horário. E aproveitar que já que o Felipe fez jabá do site dele, assim, né? Também fazer jabá do meu blog, que é o Rabiscos Enquadrados. E ele passou por nesses últimos dias, eu fiz toda uma reformulação nele. O site está com uma cara toda diferente, está com uma lojinha nova e muito mais prática, muito mais fácil de navegar e de comprar os livros. Você recebe, como eu falei, eu estou só trabalhando com um livro digital, então você vai fazer a compra dos livros e você vai receber os arquivos por e-mail, imediatamente assim que confirmar o pagamento, entendeu? Então, assim, tá muito prático, tá muito legal. E vocês dão uma conferida lá na minha lojinha também, dá aquela força. Não tem promoção, mas os livros estão baratinhos. Então, assim, né? Dá aquela força. Beleza, pessoas. Agradecendo aí também a todo mundo que participou dos chats, as presenças. Pedir para quem está aqui ainda deixar seu likezinho lá no vídeo. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, você aperta nessa mãozinha você não aperta, nessa mãozinha você aperta. Se puder, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, naquelas que a gente falou hoje, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você mais tiver perfil, divulga a gente lá. É um incentivo que vocês dão para a gente continuar falando da produção de quadrinhos, falando sobre essas coisas que tanto divertem a gente quanto divertem vocês, espero. A gente tem a intenção de fazer lives com convidados futuramente, no lançamento do nosso novo quadro. E certamente na próxima live a gente vai ter já uma não sei se vocês viram, ou se vocês forem ver de novo, aí o João fez uma abertura para a live, ficou bem maneira. E ela vai estar rodando aqui na gravação, mas e nas próximas lives também vai aparecer com um títulozinho, ficou bem legal. É um trabalho maneiro que o João desenvolveu aqui, a programação visual das lives do Rio em Quadrinhos. Bom, ficou maneiro, tem que falar, ficou maneiro mesmo. Valeu. Pedir para vocês visitarem os links que estão aqui embaixo na descrição, nossos perfis, redes sociais e nossas lojas. Agradecer de novo todo mundo e dizer que mês que vem estamos aí outra vez. Valeu, papo. Obrigado, mãe, pelo comentário. Obrigadão, pessoal. Fiquem bem. Obrigadão mesmo. E boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Até aqui um mês. Tchau, tchau.